Fala, Miguelitos e Miguelitas, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar desse cara aqui, Olympus Corre Turbo, lançamento da Olympus, o tênis que eu precisava. Então, bora começar. Então, eu tava procurando um tênis, né? Eu queria um tênis que eu pudesse usar nos treinos, mas que fosse um tênis que ele me permitisse fazer treinos velozes, né? Que tivesse boa responsividade, que eu pudesse usar ele em todo tipo de treino. Então, desde treinos de rodagem, né, com ritmos mais leves, até treinos de velocidade, como treinos de limiar, treinos em VO2 e treinos de tiro, tá? Então, assim, eu estava muito à procura de um tênis que me atendesse nesse sentido. Então, eu fiz alguns treinos com ele, tá? Comprei ele logo no lançamento. Hoje eu já rodei com ele em torno de 116 quilômetros, tá? Então fiz algumas gravações aí durante esses dias todos que eu tenho treinado com ele. Vou passar aqui para vocês, tá? E aí no final eu vou passar para vocês minha conclusão a respeito desse tênis, tá? Então não perde, tem bastante coisa legal. Então assiste aí que no final eu vou voltar aqui para falar a conclusão do Olympus Corre Turbo, lançamento da Olympus. Fala, Miguelitos e Miguelitas, bom dia, tudo bem com vocês? Então hoje é segunda-feira, hoje é dia de treino de VO2, então vão ser 5 tiros de 1000 metros, na casa de 3,40. Então esse de fato vai ser o primeiro treino que a gente vai fazer, colocando velocidade, colocando pressão aqui no nosso Olympus Corre Turbo. Semana passada teve algumas corridinhas, mas foi mais rodagem. Então hoje vai ser o teste mesmo para saber qual que é o nível de responsividade dele, tá? Então, treino no asfalto, a temperatura tá boa, então vamos ver como que ele responde nesse treino, tá? Então a proposta da Olympus foi fazer que esse tênis sirva para todo tipo de treino, desde treinos mais velozes até treinos de rodagem, tá? Então agora vamos começar com 3 km aí de aquecimento e depois a gente vai para séries, tá bom? Então segura aí que daqui a pouco eu te falo qual foi a percepção que eu tive desse tênis, tá bom? Aí, treino finalizado e eu vou falar para vocês como é que foi aqui o treino. Então, treino de VO2, 5 tiros de 1000 metros, aí na casa de 3,38, 3,39. Cara, olha, esse tênis me surpreendeu, viu? Semana passada eu fiz algumas corridas, foi mais rodagens, não cheguei a colocar pressão, velocidade nele, tá? E eu estava em dúvida se ele de fato ia responder mesmo. Eu ainda não tinha chegado ainda a uma conclusão. Na realidade ainda não cheguei a uma conclusão, estou tentando entender bem esse tênis, tá? Mas enfim, hoje colocando aí pressão, tá? Colocando velocidade, de fato o tênis respondeu. A espuma é bem responsiva. Tá? Então na hora que você precisa mesmo, que você põe força nele, põe pressão, põe velocidade, ele te responde, tá? Você sente o amortecimento, você sente a espuma funcionando, né? Você sente como se fosse de fato uma mola, tá? Então o tênis respondeu muito bem. Eu acredito que é um tênis que vai atingir aí a proposta dele, tá? Que quer servir para todo tipo de treino. A gente ainda tem longos para fazer, temos mais rodagens, vou colocar ele para fazer treino de limiar, né? Vou fazer uns tiros mais curtos de 400 metros com ele. Mas hoje nesse treino aqui de VO2, confesso que ele me surpreendeu.
pessoal, hoje o nosso treino foi de rodagem, deu 1h12 mais ou menos, 13 quilômetros. E o que eu achei do Corre Turbo hoje? Então, como o treino foi de rodagem, então não teve muita pressão no treino, né? Então a gente não precisou colocar velocidade, um treino em Z2, na casa de 5h30, 5h40. Então assim, o treino se mostrou eficiente, tá? Você não sente, no caso como a gente vai falar da pressão nesse treino, então você não sente tanto aquele retorno de energia, mas você sente o tênis amortecer, né? Que é uma das propostas. Então, de fato é um tênis que funciona muito bem na rodagem, tá? Confesso que eu achei que ele funciona ainda muito melhor no treino de VO2, né? Na hora que a gente coloca a pressão, mas é um tênis que ele atinge aí a proposta que é servir para todo tipo de treino, né? Então eu recomendo aí para você que está procurando um tênis também para fazer suas rodagens, ele funciona muito bem, tá? Então acredito que eu devo estar em torno aí de uns 60 km já de rodagem com ele, tá? Então é um tênis que a Olympus acertou aí na composição dele. Então é isso aí, vamos continuar com os treinos, os testes, para passar para vocês aí todas as informações a respeito desse tênis, tá bom? Valeu, um abraço. Então, vocês viram aí, né? Foram muitos treinos feitos com esse tênis aqui. E qual foi minha conclusão no final de tudo isso, tá? 116 km rodados. Minha conclusão é que o tênis, de fato, ele entrega aquilo que ele promete, tá? A Olympus, quando lançou esse tênis, ele veio com uma proposta, como ela mesma diz, né? Dar mais potência para o seu corre, mais responsividade, conforto para o seu corre ficar turbinado. Enfim, e de fato esse tênis veio atendendo essa proposta, tá? Então, como que estavam vindo quais tênis eu estava utilizando antes, tá? Então, para provas eu costumo usar tênis de placa de carbono. Então, atualmente eu estava correndo com o Adios Pro 3. E nos treinos eu estava usando para rodagem e limiar. Eu estava usando o New Balance Rebel V4 e para os treinos de tiro, VO2, né? Eu estava usando ou KR6 para treinos em pista, né? Ou quando eu ia para treino no asfalto, eu estava utilizando também o Rebel V4, tá? Só que eu estava procurando um tênis que tivesse um pouco mais de responsividade, porque o Rebel V4, eu falei isso logo no início quando eu comprei o Rebel e nas primeiras vezes que eu corri com ele, eu já percebi, e eu não sei se é por conta do meu peso, né, mas depois as pessoas foram falando e foram confirmando aquilo que eu tinha dito também. O Rebel V4, a espuma dele era muito macia, tá? Então ele era muito confortável para você fazer rodagem, mas quando você precisava de um tênis que te oferecesse um pouco mais de responsividade em treinos mais rápidos, o V4 eu achava que deixava um pouco a desejar. Então eu achava que a espuma dele tinha que ser um pouco mais densa, tá? Para que ele respondesse um pouco mais e ele não ficasse tão macio, né? Matando um pouco a passada, tá? Então eu procurava um tênis que tivesse essa densidade maior e que oferecesse nos treinos mais rápidos esse retorno de fato de energia, né? Que te impulsionasse. E eu procurava um tênis que não fosse de placa de carbono, porque eu gosto de deixar a placa de carbono só para
para provas mesmo. Então aí quando a Olympus lançou esse tênis dizendo que essa era a proposta dele, né? Então eu fiquei de cara, já fiquei interessado, né? Para saber qual que seria a sensação de corrida, tá? E nos treinos aí que eu mostrei para vocês, ele respondeu com toda essa responsividade que era proposta, tá? Então essa entressola dele, NTX 2.0, ela vem de fato com uma densidade muito legal, muito boa para quem está querendo fazer treinos mais velozes mesmo, tá? Então aonde que eu senti que ele dá essa resposta melhor? Nos treinos que são treinos rápidos, tá? Então num treino de limiar, um treino de VO2, até mesmo nos treinos de tiro também, eu cheguei a fazer treinos em VO2 de 200 metros, né? Então com uma velocidade um pouco maior do que seria um treino de VO2 em tiros de 1000 metros, por exemplo, tá? Então ele respondeu muito bem, você sente que ele te impulsiona, tá? Ele parece um pogobol, tá? Porque você sente que há um pouco um elemento ali meio que de borracha, sabe? Então ele te responde. Nos treinos de rodagem, tá? Então ritmos menores, aí eu já achei que ele não tem ele não se destaca tanto, tá? Então no treino de rodagem mais tranquilo, como você não bota pressão nele, tá? Então ele não te dá aquela resposta diferente de quando você põe pressão, né? Então aí a batida dele fica uma batida mais seca, né? Então assim, até fazendo a comparação com o Rebel V4, então são tênis que, vamos dizer que estão ali dentro da mesma prateleira. Então numa rodagem, o Rebel V4 acaba tendo um pouco mais de conforto, tá? Tem uma batida um pouco mais macia, tal. Agora, na hora que a gente vai para treinos mais velozes, aí o Corre Turbo, de fato, se destaca muito mais do que o Rebel V4, tá? Então, assim, o meu é o modelo logo do lançamento, né? Então você pode ver aqui que eu tive bastante desgaste, né? Esse problema que fez com que a Olympus fizesse um recall e trocasse pela entressola branca, tá? Mas o meu, como eu disse em algum dos vídeos aí, eu prefiro ele nessa cor. Eu acho que a Olympus tem que relançar essa cor na hora que conseguirem acertar esse problema, porque o problema está na tinta sobre a entressola, tá? Então, e não é uma questão só da onde o tênis dá a flexão, né? Até porque ali ele não, né, flexiona, mas não é tanto assim. Porque você pode ver que até aqui, ó, mais no alto também você tem, né? Você tem nessa parte aqui também, tá? Aqui em cima, desgaste. Então é um desgaste relacionado à pegada da tinta mesmo sobre o amarelo aqui da entressola, tá? Então gostei muito do design dele também, tá? Esse solado, o gripper, eu fiz treinos na chuva e ele segurou, tá? Não desliza, tá, ok? Eu acho que ele ele desgastou aqui um pouco, tá vendo aqui na ponta, ó? Eu não sei se vocês conseguem perceber, ó. Tá vendo? Ó? Aqui, ó, desse lado, nós temos mais ranhuras. Esse lado gastou um pouco mais, tá? Porque eu tenho uma pisada que é um pouco mais supinada, tá? Então, normalmente eu entro com o pé bastante de lado aqui, tá? Enfim, então eu tive um desgaste um pouquinho maior aqui na ponta, tá? Então, mais nada que me pareça fazer com que ele vai ter vai desgastar muito rápido, assim. Eu acho que ele tem uma boa camada de solado aqui que garante aí pelo menos uns 600 quilômetros de rodagem, tá? Então, pontos positivos, ele responde muito bem,
tá? O peso dele é um peso legal, tá? 234 no tamanho 40, no meu deve estar tamanho 43, deve estar aí na casa dos 250, 260, acredito, tá? Aonde que eu acho que esse tênis pode melhorar, tá? Como falei para vocês, eu estava usando o Rebel V4, tá? Que é um tênis muito leve, tá? E eu acho que o Turbo ele tem uma capacidade de melhora muito grande, tá? E aonde está essa capacidade? Tá no cabedal, tá? Porque eu achei que o cabedal dele não está à mesma altura do que a entressola. Eu achei o cabedal dele, eu sinto que na hora que eu comecei a correr com ele, eu sentia que ele tinha um pouco mais de peso no cabedal, tá? Nem tanto do solado, porque o solado respondia. Mas no cabedal, eu achei que o cabedal é muito estruturado, tá? Então você vê aqui, ó, ele é bem firme aqui, ó, nessa parte, ó. Tá vendo? Ouviu? Então ele, ó, fica até mais próximo aqui, ó. Então ele tem um clipe de contraforte muito rígido, tá? Ele é bem rígido aqui, ó, também nessa parte lateral, tá? Então eu acho que o cabedal dele é um cabedal que ele pode ser melhorado para tornar o tênis até um pouco mais leve, tá? Talvez eu acho que dá para tirar alguma coisa dessa massa, né? Da massa que ele tem aqui, tá? Porque você olha, eu coloquei ele do lado de um Takumi, tá? De um Takumi 100 da Adidas, e ele sobra, você vê em comparação, ele sobra demais aqui, ó, tá vendo? Na hora que você olha toda essa parte de espuma, tá? É que ele remete aos tênis que tem, né, que prometem aí ter bastante retorno, bastante espuma. Então eu acho que esse é um tênis que tem muito a melhorar, tá? Então, tirando um pouco esse excesso de massa que ele tem aqui, ó, transbordando pelas laterais, aqui atrás, melhorando esse cabedal, tornando ele muito mais leve, com um pouco menos de estrutura, aí sim eu acho que esse tênis vai ficar muito mais turbinado e aí não vai dever para qualquer outro tênis que não seja de placa de carbono. Aí ele vai estar para mim, entre os tops dos tênis dessa linha, tá? Acho que o Corre Turbo, que a Olympus acertou demais no Corre Turbo, e eu prevejo que vai ser um tênis aí que vai ficar durante muito tempo no pack de tênis de corridas da Olympus. Gostei muito, vale a pena, tá? Você que quer um tênis rápido, que não seja de placa de carbono para treinar, esse daqui eu recomendo muito para você. E é isso aí. Então vamos seguir com os treinos, muito treino ainda com Corre Turbo. E se você gostou, segue aí o canal, dá o like para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas. E é isso. Então terminamos por aqui, seguimos com os treinos e até mais. Um abraço.